ao Senhor. Aleluia. Pais amados, é muito bom revê-los. Para mim é sempre uma alegria estar com vocês. Dizem que o que não nos custa, nós não damos valor. Mas eu vou ser bem sincero, não me custa estar com vocês. E vocês têm muito valor para mim. Amém? É um prazer quando chega a hora, o momento de eu vir à casa dos amigos. Várias vezes já me perguntaram assim, Adilson, é difícil, né? É pesado, a obra. Outros pastores, eles falam assim, a obra não é fácil, a obra... E eu fico olhando assim, meio uma cara de tacho. Meu Deus, será que eu vivo num mundo diferente? Será que eu não sou normal? Para mim a obra é tão maravilhosa, é tão prazerosa. Eu não encontro peso na realização da obra de Deus. Aí depois eu fico analisando assim, o que eles chamam de obra de Deus. E o que eu vejo como obra de Deus. E o que Cristo falou que era a obra de Deus. E aí eu entendo que a maioria deles não está fazendo a obra de Deus. Está envolvida com a obra dos homens, com a matéria, com as coisas desta vida, ainda que no campo religioso, né? Construção de templos, disputa de cargos, política interna de cada denominação, coisas estas que, pela misericórdia do Senhor, nós fomos libertos. Posto que eu não tenho nenhum sonho de ter um mega templo, né? Nem de Salomão, nem de Maomé, nem templo nenhum desse tipo, né? O meu sonho aqui é edificar, segundo a graça de Deus, ser instrumento na mão de Deus, para que através de mim o Espírito Santo edifique a casa verdadeira do Senhor, que é a edificação das pedras vivas, né? Em casa espiritual, onde habita o Todo-Poderoso, né? Então, e aí a obra de Deus, então, ela é aquilo que a gente realiza nos irmãos, para os irmãos. A obra de Deus é repartir o pão com o faminto, é cobrir o nu, né? A obra de Deus é abraçar, é ajudar quem precisa, é chorar com os que choram e é sorrir com os que sorriem, né? A obra de Deus é se alegrar com a prosperidade do irmão, da irmã, né? Ver os irmãos, toda a congregação crescendo dia após dia no conhecimento e na sabedoria e na graça, desenvolvendo-se em Cristo para ser aquele ser da era que está por vir, a era do reinado do Cristo, a era do 777. Vocês vão ouvir eu falar várias vezes esse conjunto de números aqui, tá? Do 777, a vida imaterial, a vida glorificada do Cristo, a vida ressurreta de Jesus, a vida pós-matéria, aquela vida que Deus tem preparado para nós e que todo o trabalho de Jesus, todo o ensino de Jesus visa nos conduzir para esta vida. A vida onde o perdão é infinito, a vida onde o amor é infinito, a vida onde a misericórdia é infinita, a vida onde tudo transborda em bem, onde o mal, na expressão bíblica, Satanás, o diabolos é amarrado, entende?
e lançado no fogo da extinção. O lago da extinção, o fogo que consome e elimina. Por isso mesmo está profetizado pelo João no Apocalipse, palavras de Jesus, que não haverá mais dor, lágrima. Ele mesmo vai enxugar dos nossos olhos as últimas lágrimas. Ele enxugará de seus olhos toda lágrima. Aleluia! Glória a Deus! Uma vida sem choro. Uma vida de alegria, de gozo, de transbordamento de justiça. Uma vida em amor. Uma vida de paz. Olha o que Deus tem para a gente aí. Pode sonhar com essa vida. Pode desejar ela. E se esforce para ir em direção a isto que Deus tem para nós. Porque esta é a nossa porção aqui, a porção maior. A promessa de Deus dessa nova vida para todos aqueles que nele confiar, que nele crer. Olha que coisa maravilhosa. Então nós estamos aí, a obra de Deus é esta. É convencer ou simplesmente pregar para que o Espírito Santo através da pregação do Evangelho convença cada um de nós de que isto é verdade, de que isto vai acontecer assim, de que são promessas verdadeiras, da testemunha fiel, o Cristo de Deus, promessas feitas por Deus a todos nós. Então essa obra não cansa. Concordam? A obra de aconselhar, a obra de abraçar, a obra de ajudar, a obra de ensinar, de instruir na justiça, de fazer com que as pessoas enxerguem que o caminho de Deus é um caminho reto, é um caminho excelente, é santo, é maravilhoso. Essa obra não cansa. Essa obra é extraordinária. Por essa obra e para a formação desta igreja, desta do Cristo, você entende quando eu falo igreja, para a formação de congregações, reuniões, assembleias, que são pessoas ajuntadas pelo próprio Espírito em comunidades para viver essa proposta do Cristo, para viver essa palavra de Deus. Pessoas que se unem pela mesma fé, pelo mesmo Espírito, entende? Todos batizados em um só batismo, tendo um só cabeça, que é o Cristo. E deve esse processo nos levar a um só sentimento. O sentimento que houve também em Jesus. Sentimento de humildade, né? De pacificação, de verdade, de vida correta. Isso aqui deve mover nós, deve ser o combustível que nos dê energia para ir lá. E o processo de instruir e ensinar, isso é maravilhoso, é prazeroso, não cansa. Logo a obra de Deus, que é esta, entendeu? A obra de Deus que é você, que é eu, e que nós devemos nos exercitar um para o outro, amando um ao outro, não pesa. Essa não pesa, essa é maravilhosa. O que pesa, o que cansa são, então, como eu disse, as obras dos homens. Mas essa nós vamos deixar para lá, ok? Eu sei disso. Eu tenho uma vantagem. Tem gente que pensa que eu sou orgulhoso. Mas não é, Deus me deu discernimento. E eu sei quando sou amado. Eu sei. Eu amo vocês e eu sei que sou amado, né? Também não sou nenhum bobinho. A luz de Jesus sobre mim me faz entender que também sou odiado. Porque essa é a vida dual é isso mesmo, entende? Por Jesus somos amados, né? E pelos adversários de Jesus somos odiados, entendeu? Os que amam a verdade nos amam, e aqueles que não gostam da verdade, porque tem gente que odeia a verdade.
Tem gente que prefere 1000 enganação do que uma verdade. 1000 fingimento do que uma realidade. Entendeu? Esses nos odeiam. Porque eles gostam das suas mentiras. Tem gente que até se esconde, como Adão, que tentou se esconder atrás de folhas de figueira. Entendeu? Não é assim? Ele tentou se esconder, mas foi figueira murcha. Não dá para cobrir nudez, certo? Alguns tentam se esconder atrás dos rituais, das farsas, entende? Das coisas mentirosas inventadas pelos homens, entende? E tentam se camuflar ali, usam como paliativo, entende? A sua religiosidade. Mas nós não somos destes. Graças a Deus, recebemos luz para poder desenvolvermos-nos na verdade. E quem é da verdade, nos ama. É assim. Amém, queridos? Hoje nós vamos para o passo de número 89, na caminhada com Cristo. Quem não pegou os passos anteriores, pode assistir lá no YouTube, que está lá já, do vídeo do passo número 1 até o passo de número 88. Parece-me que faltam 2 passos lá, nós já estamos providenciando para colocar, né? Porque teve 2 passos, um que não funcionou o Facebook, e logo a nossa gravação nós não tínhamos uma câmera que estava pronta para gravar e deixar arquivado aqui, porque estávamos fazendo direto a transmissão de lá, enviávamos para o YouTube, então ficou faltando este. E um outro, que houve outro problema, que eu não lembro qual é. E então, mas nós vamos lá e vamos repor esses vídeos, vamos ensinar novamente, falar e gravar e botar lá, para não faltar nenhum. Então você, eu estou entrando agora, pegue a lição de hoje, pegue desse passo com Jesus. Os outros vão vir para você, Deus providenciará que você saiba tudo que estamos ensinando. Ok? Então o passo de número 89, está tudo ok aí? O passo de número 89, né, fala do retorno de Jesus a Jerusalém, ou para Jerusalém, a cura de 10 leprosos nesse caminho. Vocês estão lembrados que Jesus teve que se afastar para Efraim, no passo de número 88. Por que ele se afastou para Efraim? Porque, por causa da ressurreição do Lázaro, os líderes, eu chamei assim, os padres de Israel, os pastores de Israel, os missionários de Israel, e tudo que você quiser botar aí no conjunto da liderança titular da religião israelita, passou a planejar para matar Jesus. E como ainda não era hora de Jesus ser levado à morte, até porque ele seria levado à morte, conforme as profecias, em morte de cruz. Então, não era para morrer com pedrada, não era para morrer sendo jogado do despenhadeiro abaixo, nem enforcado, nem degolado. Pois as profecias tudo apontavam que ele estaria na cruz. Então Jesus, usando de prudência, e aí nós precisamos aprender isso, tem hora que é preciso se afastar, tem hora que é preciso sair de cena, nós precisamos ter discernimento. Paulo, aos Coríntios, falando dos 9 dons do Espírito Santo, que ele distribui para a igreja, entenda isso, ele distribui para a congregação, nunca ele dá para um só, os 9 dons do Espírito. Eu preciso de ajuda ali fora, tá? Só para ter um certo cuidado de a pessoa não adentrar, que hoje nós estamos não preciso ir muito também.
É só uma orientaçãozinha, ter um cuidado, que às vezes eu fico preocupado que as irmãs estão sozinhas ali na porta. Eu sempre gosto que fique um irmão pelo lado de fora que vê quem vai entrar. E, lamentavelmente, não é sempre que a gente encontra alguém para estar lá, porque até é incômodo. A pessoa quer ouvir, quer aprender, e são raros. O irmão Ademar faz esse trabalho com muita propriedade, e eu preciso que outros irmãos me ajudem nisso também, um por vez, fique, olhe, para ter um cuidado, quem vai entrar, que às vezes está vindo uma pessoa não muito abençoada, né? Vem um meio torto por ali, com a mentalidade totalmente perturbada. Então, eu preciso que outros irmãos se apresentem para nos ajudar ali na porta também. É um grande trabalho para Deus. Se eu não estivesse aqui nessa posição para ter que passar o ensino, eu ficaria lá de todo o meu coração, e já fiz isso e faço, gosto de fazer, entendeu? Tanto gosto de receber os que estão vindo para a congregação, para fim de aprender, quanto gosto de também atrapalhar quem vem atrapalhar. Então eu gosto de impedir quem vem atrapalhar. Preciso de ajuda lá. Vocês depois pensem, me ajudem, se apresentem para nos ajudar ali, ok? Bom, eu estava falando que Jesus, ele se ocultou, ele foi para Efraim, deixando-nos uma lição que nós precisamos ter discernimento, e dentro do discernimento, eu falei que Paulo, ele escreveu sobre os 9 dons do Espírito, e ele disse que na época dele, o melhor dom que tinha para se buscar era o dom de profetizar. E ele entendeu isso porque quem profetiza fala a palavra de Deus. E Paulo, então, ele entendeu que quem fala a palavra de Deus produz mais almas para o reino de Deus, certo? Mas eu penso aí, digo eu, não diz o Senhor, nem diz Paulo, é pensamento meu, tá? Que se o Paulo estivesse existindo hoje conosco, ele diria que o dom que mais devemos buscar atualmente é o discernimento de espíritos. Porque é o que mais falta nas igrejas, nas congregações. Porque está cheio de bobagem nas igrejas, entende? De shows que não tem nada a ver com o Espírito Santo, entende? De manifestações que não tem nada a ver com o Espírito Santo. Olhem os irmãos, teve uma igreja em Joinville, tá? Que o pastor nos contou no Conselho de Pastores, eu participei do Conselho de Pastores em Joinville, e numa dessas participações, o pastor começou a contar, primeiro, um rastro negativo que ficou na igreja em que ele atendia, por causa das manifestações de ilusionismo que ele próprio tinha levado para dentro da igreja, convidando pessoas que quebravam copos na palma da mão, supostamente com o poder do pensamento, tá? Que colavam pessoas na parede, entende? Supostamente com o poder de Deus. Irmãos, nada disso é poder de Deus. Nada disso é poder de Deus. Lembro-me de um sujeito que apareceu numa igreja em que estávamos congregando, e o sujeito começou a contar o seu testemunho, e a mentira estava sendo desenvolvida através dele. A igreja, os irmãos choravam, outros falavam línguas, e aquele emocionalismo total que é comum em muitas igrejas. Quando o Espírito Santo falou no meu coração e disse assim: manda ele calar a boca. Eu disse para vocês que fé é confiança. O que mais? Coragem e fidelidade. Então, fé, na verdade, tem essa sequência: fidelidade, confiança e coragem. Eu estava ali fiel a Deus, vocês entendem? E querendo a palavra de Deus. Eu sempre fui buscar a palavra de Deus, por isso a frase, o evangelho é para mim, é de autoria minha.
O evangelho é para mim, eu busco o evangelho para mim. Eu quero o evangelho. Eu quero saber tudo. Quando eu estudo as escrituras, eu não estudo para servir você. Entendeu? Eu estudo para mim. Eu quero a verdade para mim. Eu preciso da verdade do evangelho. É o meu pão, é a minha água. Entendeu? E depois de eu me alimentar dessa verdade, eu percebo que eu seria muito egoísta se ao comer comida tão saborosa, tão nutritiva, capaz de me dar vida eterna. Eu seria egoísta se eu não repartisse com você. Só que eu não prego um evangelho para você. Eu prego o evangelho, primeiro ele veio a mim, o evangelho é para mim. E aí então eu reparto o evangelho com você. Você entende? As porções que eu te sirvo aqui, ou nas nossas conversações particulares, são porções que eu mesmo saboreei na minha vida. Certo? Então aquele sujeito estava lá, entende? Com aquele testemunho mentiroso, mas que emocionava a maioria da congregação, a grande massa da congregação. E quando o Espírito Santo me comunicou e disse, manda ele calar a boca e não mentir mais para a congregação. Eu olhei para o lado e eu vi pessoas sobre as quais eu tinha pautado a minha vida pelo exemplo. Homens de Deus, homens dedicados ao Senhor, pessoas queridas, que eram fiéis ao propósito divino, e eles estavam lá chorando. Eles estavam lá emocionados com aquele testemunho. E eu olhava e dizia, meu Deus, parece que eu sou o único, eu estou no outro planeta. E o Santo Espírito disse, faça o que eu estou te mandando. Mande ele calar e não mentir mais para a congregação. E eu me pus em pé, eu estava no terceiro banco da congregação. Me pus em pé, pedi licença e olhei para ele e disse, cale a sua boca, não fale mais. Você mente para o povo de Deus. E ele não conseguiu mais falar. Tiraram ele ia cair. Tiraram em dois, tiraram ele do púlpito e levaram para o lado de fora. Serviram água, foram levar ele em casa. Outro ocupou o lugar dele e pregou naquela noite. Você entende o que é isso? Quando eu falo de discernir os espíritos, eu estou falando de receber luz espiritual suficiente para não ser enganado, para não ser iludido, para não andar como o povo que não tem guia, como o povo que não tem a luz de Deus na sua vida. As igrejas estão cheias de mentira. O púlpito de onde vai fluir a mensagem da apostasia. O púlpito que gera a incredulidade são os púlpitos em que líderes, pastores, padres, bispos, missionários, como você queira chamar, dentro de toda a hierarquia, reverendo, pregam mentira em nome de Deus. E pelo interesse próprio, trazem mentirosos, como ouvi do pastor em Joinville. A nossa congregação foi inundada por um espírito que levou os crentes ao adultério e à mentira e às intrigas e dividiu a congregação porque não eram espíritos de Deus. Paulo disse, provai se os espíritos são de Deus. João falou, provai se os espíritos são de Deus. Não creais a todo espírito. O espírito que começa a questionar Jesus não é de Deus, mas é o espírito do anticristo.
E como vocês ouviram de João, como vocês ouviram que vem o anticristo, já muitos se têm feito anticristos. Porque o que é o espírito do anticristo, senão o espírito mundano, senão o espírito materialista, senão o espírito do erro, da enganação, do ilusionismo, posto que Cristo é o espírito da verdade, da realidade, é o espírito que vem da imatéria, o Espírito Santo de Deus. Louvado seja o nome do Senhor. Então não se deixe iludir. Não se deixe iludir. Por isso, digo eu, penso que atualmente o melhor dos dons a ser buscado com muito zelo é o dom espiritual de discernir os espíritos. Você deve buscar. Porque a operação do erro já está atuante na terra. Então, não se iluda. No passo de hoje, nós vamos ver que Jesus, sabendo que não era o seu tempo de morrer, se retira. E ao se retirar, ele fica junto de um deserto, um lugar estratégico. Primeiro, ele fica lá hospedado em Efraim, e de Efraim, junto ao deserto, ele podia tanto sair para a meditação, como teria várias rotas de fuga, se os religiosos de Israel o perseguissem lá em Efraim. Ali ele fica até chegar o momento de ele ir para Jerusalém, onde irá culminar com a sua morte. Então ele dá tempo, ele sabe o tempo, ele tem discernimento dos tempos, né? Ele mais do que ninguém inspirou, quando na sua pré-existência inspirou Salomão. O Logos inspirou Salomão. A Sofia inspirou Salomão, a sabedoria. E escreveu lá, há um tempo determinado para todo propósito debaixo do céu. E dentro do discernimento dos tempos, nós sabemos quando é o tempo de ir, quando é o tempo de ficar, quando é o tempo de falar e quando é o tempo de se calar. Quem não tem esse discernimento tem muitos problemas na vida, porque fala na hora errada e arruma uma porção de confusão. Ou se cala quando é para falar. E aí também arruma complicação. Mas Jesus não tinha esse problema, ele sabia o tempo, ele sempre discernia os tempos, entendeu? Por várias vezes ele disse, não é chegada a minha hora, não é o meu tempo, não é ainda o momento, aguarde um pouquinho, daqui a pouco. Olha só, várias vezes Jesus vai atuar dessa forma. Bom, chegado o tempo, ou passado o tempo dele estar em Efraim, versículo 11 do capítulo 17 do Evangelho que leva o nome de Lucas, ou escrito por Lucas. Se passado o tempo, Jesus retorna para Jerusalém. Então agora ele sai de Efraim e vai para Jerusalém. E nessa caminhada eles passam por Samaria e também pela Galileia. Lá vão eles. Jesus vai, os seus discípulos vão com ele. Ao entrar num povoado, 10 homens. Aí eu fiz uma distinção aqui que você não tem ali. 9 religiosos judeus. E um samaritano. 10 homens. 9 religiosos judeus e um samaritano. Gritam. O que eles falam? Jesus, mestre, tem compaixão de nós. Você percebeu uma coisa? 10, 9 judeus, um samaritano. Os 10 pedem a mesma coisa.
Os 10 fazem a mesma oração. Os 10 têm o mesmo problema. Medite nisso. Os 10 são atendidos por Jesus. Jesus ouviu os 10. Olha que coisa interessante. Ele não olhou e disse, não, tu não é da nossa igreja. Não, você não é dos amigos de Jesus. Não, você aí, ó, vou fazer para esses 9 aqui, porque eles são judeus, eu sou judeu. Entendeu? A palavra judeu, ela quer dizer o que louva a Deus. Tá? O que louva a Deus. Então, olha só, eles louvam a Deus. Você é samaritano. Você não louva a Deus. Não, Jesus simplesmente ouve o pedido deles. E diferente de tudo que ele fez das outras vezes, ele olha para ele, vendo-os, ele lhes disse, vão se mostrar aos sacerdotes. Vai lá, se mostre ao teu padre. Vai lá, se mostre ao teu pastor. Vai lá, se mostre ao presbítero da tua igreja. Vai lá e se mostre ao bispo. Se mostre lá para o missionário. Olha o que Jesus responde para eles. Eles estão pedindo para Jesus, mestre, tem compaixão de nós. Entenda-se, são leprosos. E eles querem que Jesus tire a lepra. E Jesus, ao invés de tirar a lepra, manda eles ir lá para os líderes religiosos deles. Vai lá e se mostre lá para o teu pastor. Vai lá, se mostre para o sacerdote. Vai lá. É interessante esse negócio. E aconteceu que eles foram. Eles foram. Só que tem um detalhe. A lei dizia que quando um homem fosse purificado da lepra, aí ele devia ir e se mostrar ao sacerdote que ia oferecer um sacrifício por sua purificação e faria um teste para ver se ele realmente estava totalmente limpo da lepra. Mas a lei também dizia que, estando tal leproso, não era para se aproximar de ninguém. Para eles falar com Jesus, eles quebraram a lei. Eles se colocaram em caminhos que não deviam se colocar. Eles tiveram que ter coragem, fé. Era tamanha a confiança de que Jesus podia ajudá-los, que eles se enchem de coragem e rompem com a barreira da lei. Primeiro passo, eles precisaram romper com a lei mosaica, a lei das ordenanças, a lei dos tabus religiosos, as regras, os estatutos dos religiosos. Eles tiveram que quebrar. Mas para quebrar, é preciso ter coragem. Isso equivale a pôr em risco a própria vida. É negar-se a si mesmo. É estar no fundo de um poço e dizer, olha, eu vou me acabar, eu vou morrer. Pelo menos eu vou tentar. Eu vou tentar. A última chance nossa é nos aproximar do caminho e gritar para esse Jesus aí nos ajudar. Vamos lá, vamos, se uniram. 10 corajosos. E gritam com Jesus. E Jesus não faz como faz das outras vezes. Jesus não disse ser limpo. Jesus não tocou neles e purificou. Jesus não fez nada por eles nesse momento. Jesus olha para eles e parece que Jesus usa de uma loucura momentânea. Jesus disse, vocês querem ser limpos?
vão ao sacerdote. Mas como? Jesus dificulta mais, você entende? Jesus leva eles a um maior risco. Jesus leva eles a demonstrar mais coragem ainda. E agora vai se completar, porque confiança e coragem eles já tinham demonstrado, mas que para que a fé se estabeleça plenamente, eles tinham que agora demonstrar fidelidade a Jesus. Você está entendendo? Eu tenho explicado direto para vocês. Fé é, vamos repetir? Fé é fidelidade. É assim mesmo, só que inverte o processo aí, ó. Fidelidade, confiança e coragem. Vem nessa sequência. Aqui inverteu. Faltava eles demonstrar a fidelidade. Vamos ver se vocês são fiéis. Vamos ver se essa coragem não é só momentânea. Vamos ver se essa confiança aí não é só pelo desespero da própria cura. Vamos ver se vocês têm coragem de fazer o que eu digo. E então, ele os envia aos sacerdotes, estando eles ainda leprosos. Eles vão ter que passar pelos povoados, eles vão ter que passar pelos soldados romanos, eles vão ter que passar pela guarda do templo, e eles vão ter que se aproximar do sacerdote. Vocês entendem? Leprosos eram enxotados como cães. Eram desprezados. A lei estabelecia que eles próprios, caminhando em qualquer caminho, tinham que ir gritando quando ouviam som de pessoas se aproximando. Eles tinham que gritar, imundos, imundos, denunciando a sua própria presença para que outros não se aproximassem deles. E agora Jesus olha e diz, olha, vão se mostrar aos sacerdotes. E aconteceu, como eu gosto disso aqui, que enquanto, agora palavras minhas, entende, para parafrasear aquilo que está estabelecido ali, mas para ficar mais gostoso de se ouvir. E aconteceu que enquanto andavam em obediência à palavra de Jesus, demonstrando a sua fidelidade ao que ouviram do próprio mestre, a sua coragem pelo caminho e a sua confiança firme de que a palavra de Jesus não falha. Enquanto iam nessa fé, oh glória a Deus, foram purificados. Bendito seja o nome do Senhor. Glória a Deus. Vê que coisa maravilhosa. A obediência ao que Jesus ensina para nós transforma a nossa vida. Glória a Deus. Não é o ir na igreja, não é o ser membro daqui ou de lá, não é estar no monte, não é o ouvir profecia, não é o ter revelação, não é essas coisas que transformam a nossa vida. O que transforma a nossa vida é a confiança de que obedecendo Jesus, nós estamos agradando a Deus. Aleluia! Louvado seja o nome do Senhor. Essa é a verdade a respeito deste assunto. Olha só, desde o capítulo 9 de Lucas, outros passos que vimos aí atrás, Lucas narra que Jesus está indo para Jerusalém. Isso se dá com Jesus indo para Jerusalém, certo, irmãos? O Evangelho é um guia seguro para a vida de todas as pessoas. O Evangelho nos encaminha para Jerusalém. Jerusalém quer dizer visão da paz. Visão da paz.
Jesus está indo cada vez mais para a visão da paz. Olha que coisa extraordinária. Samaria quer dizer torre de vigia. O significado para Galileia é jardim fechado. Às vezes nós lemos a Bíblia, mas nós não pegamos os significados da palavra. Aliás, às vezes nós não saboreamos. Eu já escrevi um texto para o Facebook, em que eu coloquei a origem da palavra saber, que vem de sabore. E o saber requer saborear. Muita gente não experimenta as palavras. O sábio saboreia as palavras. A maioria lê por cima, passa direto. Entende? Quantos aqui já foram ver o significado da palavra Jerusalém? Quantos já foram ver o significado da palavra Samaria? Não é assim? Há uma inércia, às vezes, na nossa busca. Nós precisamos mergulhar, se aprofundar, querer saber, experimentar, aguçar o paladar pela leitura, certo? Claro que você está entendendo o paladar aqui figurativo, entende? O Salomão disse que como o paladar prova a comida, ou a língua prova a comida, os ouvidos devem provar as palavras. O mesmo sabor que você sente em comer, você deve sentir ao ouvir as palavras. Isso significa que para acompanharmos o Cristo de Deus, para nós acompanharmos o Cristo e alcançarmos a visão da paz, temos que vigiar, nos mantendo em um jardim fechado. Ou seja, eu preciso vigiar constantemente para não sair fora da palavra de Cristo. Senão nunca eu vou ver a paz. Eu preciso vigiar e às vezes me isolar aqui. Entendeu? Deixar os ruídos de fora para lá. O que dizem, o que falaram, o que disseram. Porque tem gente que perde a paz porque não vigia o seu próprio coração. O Salomão já disse assim, sobre tudo que se deve guardar, guarda o teu coração. Tem gente que pensa que é isso, né? Não, é aqui. Porque dele, do teu coração, procedem as saídas da vida. Tudo começa aqui. O bem e o mal. Tudo aqui. O Éden é aqui. Ou o inferno. Entendeu? Tudo começa aqui. Entende? A árvore da ciência do bem e do mal está aqui. E aqui você vai decidir se alimenta do bem ou se alimenta do mal. Essa é a grande verdade. Então, nós precisamos estar em um jardim fechado. Sempre protegendo os nossos pensamentos, o que ouvimos. A nossa meditação deve ser bem vigiada. O que vai ser alimentado por nós, dentro de nós, porque aquilo que alimentamos cresce. A serpente da imaginação no Gênesis é um grande dragão no Apocalipse. Porque a humanidade alimentou a sua imaginação desde a pequena. Será que Deus disse? Será que é assim mesmo? As primeiras dúvidas. Será que? Por que ele não quer que eu coma? Será que se comer vou morrer mesmo? Você entende? A imaginação alimentada foi se desenvolvendo hoje. Mas não é bem assim. Deus não é capaz que Deus vai destruir alguém. Deus é bonzinho. Deus não é bonzinho, Deus é bom. Entendeu? Então, a serpente do Gênesis chega no Apocalipse, então, no fim do ciclo, onde se encontra o alfa e o ômega, o princípio e o fim, aonde se fechar o ciclo desta vida matéria, ali é onde vai fechar. A serpente cresceu tanto que é um dragão. Olha que coisa tremenda.
E não é assim hoje? Não é assim? Hoje dá até para perceber quando se entra numa rede social e vê o tamanho da imaginação das pessoas. Porque hoje elas brigam nas redes sociais, né? Discutem nas redes sociais, expõem suas decisões nas redes sociais, falam se vão se divorciar ou se vão continuar casados nas redes sociais. E aí você vai vendo a imaginação das pessoas. Que coisa doida, que coisa maluca. Entendeu? Precisamos ter um jardim fechado para chegar com vigilância à visão da paz. É o que Jesus ensina passando por esses lugares. Jesus faz com que estes homens, esses 10 homens, antecipem dentro da sua imaginação, dos seus pensamentos, eles antecipem o que vai acontecer no seu físico. Quando você estuda as coisas físicas criadas por Deus e as coisas imateriais, você descobre que é primeiro o espírito e depois a matéria. Como escreve Paulo, as coisas visíveis foram formadas pelas invisíveis. De sorte que as coisas que se veem, ela é o resultado daquilo que não se via. Primeiro Deus, o Espírito, o grande Espírito, o eterno, todo-poderoso, o Criador da imatéria, ele forma a matéria. Não vamos entrar em detalhes, isso aqui é para filosofar em outro momento. Você entende? Aceleração, energia, luz, entende? Que vai resultar em matéria. Vai vir de lá dele e vai tudo resultar na matéria. De sorte que esse mundo que se vê foi realizado, idealizado e planejado pelo mundo que não se vê. E agora você imagina, nós somos microdeuses. Ei, irmão, isso agora é heresia. Jesus que disse. Então ele é herético. Entendeu? E quando quiseram dizer que ele era herético, porque ele disse que os homens eram microdeuses, ele ainda usou a lei e os salmos de Davi para dizer, não foi lá que Davi não disse lá na vossa lei? Davi não disse, vós sois deuses. Então, nesta noite, quem pensa que eu estou pregando heresia, entenda, eu estou usando palavras dos profetas e estou usando palavras de Jesus para revelar para vocês coisas que às vezes passam desapercebidas. Nós somos imagem e semelhança do Criador. Ocorre que o que passa batido e o que muitos não entendem é que nós somos imagem e semelhança do Criador dentro. No espírito. O Criador não tem corpo. Entenderam? O Criador é espírito. Deus é espírito. E importa que os verdadeiros adoradores o adorem em espírito e em verdade. Olha que coisa extraordinária. Então nós não somos no corpo físico a imagem e semelhança de Deus. Nós o somos no que somos dentro. O nosso espírito e a nossa alma é imagem e semelhança de Deus. Deus é um espírito que tem alma. Você sabia disso? E nós, o homem, o ser humano, é um espírito que tem uma alma e habita num corpo. A imagem e semelhança com Deus está no nosso espírito. Somos espírito do seu espírito, como diz o profeta. Nós somos pedacinho do seu espírito. Ele pegou pedacinho de si e nos criou.
Olha que coisa extraordinária. Mas o que nós não sabemos, por não compreender isso profundamente, é que como o Criador criou do seu espírito a matéria, também nós podemos transformar a matéria e criar coisas na matéria. Haja vista que desde o 7º dia, quando Deus descansou, até o presente momento, nada mais foi criado por Deus. Mas olha as invenções, olha as criações, olha as máquinas, olha a tecnologia, olha as coisas que o homem fez nesses milênios de existência na Terra. Deus não criou mais nada, porque Ele ainda está descansando. A Escritura diz que um dia para Deus é como 1000 anos para nós. E 1000 anos nosso é como uma vigília da noite que passou para Deus. Ou seja, 1000 anos para nós, para Deus é 3 horas. A noite tem 4 vigílias, dividida em 3 horas. Então, 1000 anos para Deus 1000 anos para nós é 3 horas para Deus. Você entende? E isso ainda é uma forma de linguagem para nos fazer compreender, porque na verdade Deus é atemporal. Deus não está sujeito ao tempo cronos. Mas para que a gente possa entender, ele usou essa linguagem que para nós é compreensível. Até a própria linguagem que se chama eternidade, ela só é compreensiva por nós dentro do tempo cronos. Por isso eu disse aqui que a tradução que nos traz vida eterna, ela é temporal. E não é a promessa de Jesus, mas sim vida perdurável. Vida infinita, vida que não acaba nunca. Porque dentro da eternidade, a eternidade é cíclica e ela tem suas passagens também. Se você olhar os dias do Gênesis, que não tem nada a ver com dias nossos, temos lá uma semana de milênios, dentro da eternidade da criação e dentro da eternidade do tempo nosso aqui, entendeu? Deus descansou no 7º dia. Logo após acabar as suas obras, ele acabou no 7º dia. Ele concluiu no 7º dia. Ele ainda trabalhou no 7º dia. A maioria pensa que ele acabou tudo no dia 6º. Não, ainda concluiu lá no 7º dia. E ele descansou. Ele está descansando até hoje, porque ele descansou de criar, da criação, da formação da criação. Ele descansou. Então, nós estamos hoje, nós vamos para o 7º milênio daqui a pouco. E dentro do 7º milênio, Deus vai voltar a trabalhar. Deus vai voltar a trabalhar. Ele vai fazer tudo novo. Vai restabelecer a paz na terra. Ele vai fazer a natureza humana voltar ao que era no Éden. Ele vai levar a humanidade por um caminho cujo governo será exercido pelo próprio Cristo. Logo depois vai vir o juízo final. E depois do juízo final, então termina o 7º dia de Deus. E ele volta a criar novos céus e nova terra, em que habita a justiça. Você consegue só pegar um pedacinho de um dia do Senhor? Um diazinho, dentro do nosso plano. Olha só que coisa tremenda é isso, né? Que coisa grandiosa. Ora, amados, Jesus querendo que todos entendessem os resultados, ele envia eles para que eles mesmos produzam a sua cura. Pela confiança na palavra de Jesus que os mandou mostrar-se ao sacerdote. Imagine você, um judeu leproso, escutando o seguinte: olha, vão e se mostre ao sacerdote. Ele começaram a pensar, ele está dizendo que nós estamos curados. Ele está dizendo que nós vamos ficar limpos. Se ele mandou nós lá é porque nós vamos ficar limpos, nós vamos ficar limpos. Ele não ia mandar nós para lá sem ficar limpo. Sabe de uma coisa? Ele mandou, eu vou. Um olhou para o outro, se eu vou também. E
aqui dentro eles passam a criar a própria cura. Vocês entendem isso? Por isso que várias vezes Jesus disse palavra para as pessoas e ele não disse, vai, eu te curei. Mas várias vezes disse, vai, a tua fé te sarou. Vai, a tua fé te salvou. Quem salvou, Jesus ou a fé? Aprenda nessa noite. Ah, por que eu oro tanto e Deus não faz? Não é que Deus não faz, é que a oração está sem fé. Não, mas eu tenho fé. Não, tu tem crença, é diferente. Tu tem crença. Mas eu creio que Jesus cura, tá? E qual a tua postura diante disso? O que tu acha de tu caminhar até lá, no centro da cidade? Assim fica difícil, até Florianópolis. Tu ia a pé até Florianópolis, encarando gente, ei, leproso, ei, vai para lá, tá, tu não pode andar aqui, ei, tu, não. Jesus disse que é para se apresentar ao sacerdote, ele está em Florianópolis. Eu vou lá. Se ele mandou é porque ele, e lá pelo meio do caminho, quando chega ali em Biguaçu, tu olha e o dedo cresceu, e o olho voltou ao normal, e o nariz voltou o pedaço que faltava. A tua fé te salvou. Aleluia! Louvado seja o nome do Senhor. É isto que aconteceu. O Senhor disse que nós somos semelhantes ao Pai. E o Pai da imatéria faz a matéria, e nós da imatéria, da confiança e da coragem, fidelidade a Deus, criamos na matéria uma nova condição de vida. Seja a libertação dos vícios, a libertação da prostituição, a libertação das coisas ruins, da ruindade do próprio ser, ou a cura divina, se confiarmos em Deus, seremos salvos. Oh, aleluia! Entenda por que não há mais tanto milagres. Por que não há mais tanta manifestação de maravilha? Falta fé. Falta fé. Tem a crença desesperada. Ora por mim, irmão. Ora por mim. Mas Jesus não fazia esse tipo de oração. Você não via ele orando. Nesse sentido, não. E, aliás, até a ordem dele, Mateus 28, não tem nada a ver com isso. Em Marcos, não tem nada a ver com isso. Ele disse, porão as mãos sobre os enfermos e os curarão. Quem cura? Quem cura? E porão as mãos, a fidelidade a Deus, confiança e coragem. E porão as mãos em meu nome, porão as mãos sobre os enfermos e os curarão, realizarão a cura. Porque dentro do seu espírito está o desejo, a energia, a vontade, o amor, o poder. Isso é poder. Poder não é ficar falando língua estranha e pulando por aí. Quando eu falo assim, me dá um nojo, porque eu já fui dessa parte também. Já me ensinaram errado e eu já fiz tanta bobagem. Entendeu? Que não resolveu nada na vida de ninguém, só emocionou a mim mesmo. Entendeu? Como diz Paulo, o que fala línguas edifica a si mesmo. Não edifica o outro, não ajuda o outro. Ora, a obra de Jesus tem a ver com ajudar o outro, abençoar o outro. Logo Paulo disse assim, o que fala língua, fala em casa, consigo mesmo e com Deus. Mas na igreja, na congregação, entende? Ou fala coisas que edificam, que pode levar o outro a uma evolução, ou fica calado, falando consigo mesmo e com Deus. Essa é a grande verdade.
Você entende? Está ali, está escrito. Mas nós fomos incentivados a fazer diferente. E como qualquer menino que está aprendendo as coisas, no mundo espiritual é igual. Eu também, quando criança, já acreditei em Papai Noel. Ninguém me engana mais. Tu acreditou, Dudu, que coelhinho da Páscoa trazia chocolate? Ó, né? Tem irmão que tenta esconder a sua infância, né? Não, eu nunca acreditei em coelhinho. Vá contar para outro, seu mentiroso. Vai dizer que quando teu pai não podia comprar, tu ainda cobiçava o do vizinho. Ali em casa o coelhinho não foi. Não sei porque, eu acho que ele não gosta da minha família. O paizinho era pobre, né? Ora, amados, as realidades que crio dentro de mim, quando ela é criada em Deus, na força de Deus, pela palavra de Deus, mentalizada e colocada sobre a minha vida prática diária, ela gera o que eu tanto desejo. Por isso está escrito, e é a partir daí que o salmista, iluminado plenamente pelo Espírito Santo, escreve: Deus cumpre o desejo do coração de seus servos, ou dos que o amam. A realidade, antes de manifestar-se na matéria, já é realidade na imatéria, na mente. Se ela não for realidade primeiro aqui, ela não se realiza na matéria. Aquilo que eu não confio plenamente dentro de mim, não se realiza no meu físico, ou na minha família, ou no meu trabalho, ou nos meus negócios, ou no todo da minha vida. É preciso que aqui esteja conectado plenamente, em plena confiança. Jesus também nos mostra que não precisamos impor novas crenças a ninguém. Se o Senhor for para a minha igreja, lá Jesus vai lhe curar. Não é verdade. Jesus mostra isso. Os 10 foram curados sem nenhum ser convidado a mudar de religião. E agora? Acaba com a evangelização dos crentes. Não, Adilson, tu está acabando com a pregação dos crentes. Não sou eu, é a verdade. 9 judeus, 1 samaritano. E todos são levados pela palavra de Jesus a exercitar a sua fé. Os 9 exercitam a fé. E nenhum tem que mudar nada com relação à religião. Por que isso, irmão? Isso só nos mostra que religião não muda a vida de ninguém. O que muda a vida de cada um de nós é a obediência aos ensinos de Jesus. De sorte que um católico, irmão, isso vai falar, vai ter coragem de falar isso. Eu tenho fé. Eu não seria fiel se eu não falasse. Se um católico seguir e obedecer às palavras de Jesus, será salvo. Se um homem sem religião seguir as palavras de Jesus, será salvo. A questão aqui não está na religião, a questão está: eu obedeço ou eu não obedeço Jesus. Tem nada a ver com religião. Irmão, mas lá está cheio de santo, assim, assado. O Paulo chegou em Atenas, estava cheio de altar, com tudo quanto é Deus estranho. Entendeu? Tinha deuses de tudo quanto é tipo. Carrancudo, sorridente, bobão, entende? Alegrão. Tudo quanto é tipo de Deus. O Paulo não viu impedimento nenhum para pregar o evangelho no meio daqueles deuses tudo. Ele só ficou olhando, observando como sábio que era. Antes de falar, observou o ambiente, avaliou cada item que estava ali,
acabou olhando, viu um altar, porque quem observa, né, encontra, vê outras coisas que os outros não vê, o que não é observador não vê certas coisas. E aí ele olha e vê um altar ao Deus desconhecido. Ele está aqui o meu púlpito, é o altar desse Deus deles aqui. Eles adoram um Deus também que eles nem conhecem. Está aqui, vou revelar quem é esse Deus, vou dizer que esse Deus é Jesus. Só olha, senhores, vocês de fato observei que vocês são pessoas crentes, têm crença. E observando entre os altares aqui, eu vi esse aqui que é o Deus desconhecido. Eu vim aqui justamente para falar desse aqui. Não é que ele apareceu, ele manifestou-se, ele surgiu entre a humanidade. É Jesus Cristo o nome dele. Era desconhecido até ontem, mas agora é conhecido de todo aquele que quiser conhecê-lo. Ah, irmão, sabedoria. Sabedoria. Jesus observa que os 10 são curados. Eles estavam dentro da mesma frequência de fé, da mesma vibração. Entendeu? Vibração, irmão. Isso não é coisa de espiritismo, não, é coisa de ciência. Entendeu? Vibração, a mesma energia. Um transmitia fé para o outro. Eles estavam juntos, chegaram juntos, saíram juntos. E um transmitia fé para o outro. O samaritano estava tão na mesma frequência que ele nem era judeu. E ele foi lá se apresentar também para o sacerdote. Entenda, irmão, esse aqui era o mais problemático da turma. Porque além de ser um leproso, ele era samaritano. E os judeus odiavam os samaritanos. Ele só estava junto porque era um leproso, ficou tão desprezado. Você sabe que em estado de calamidade a humanidade se une, né? Em estado de calamidade é só agora, Brumadinho, vai lá, até o vizinho que não falava com o outro fala. Entende? Em estado de calamidade é assim mesmo. Então estavam os 10 leprosos. Então o samaritano se misturou, porque a desgraça era a mesma, a vida era a mesma, a ruína era a mesma, a dificuldade era a mesma. E é assim, irmão. Mas agora vai misturado entre os 9, tem um samaritano que vai lá para o sacerdote de Israel também. Irmão, isso é problema. Isso é buscar guerra. É por isso que logo em seguida eles vão matar Jesus. Porque Jesus é uma guerra. E o sujeito vai lá, se apresenta também, porque ele também ficou curado. Só que ocorre uma coisa. Ele, ao receber a cura, ao se apresentar ao sacerdote, eu penso que ele ganhou um corridão de lá. Tu é samaritano, rapaz, caca daqui. Entendeu? Mas ele foi. Entende? E ele voltou para agradecer Jesus. Ele voltou para dizer obrigado, Jesus. Entendeu? Eu estou aqui para te agradecer. Porque os outros 9, cada um foi para sua família, cada um foi para sua cidade, cada um foi para o seu lugar, não vieram dizer muito obrigado para Jesus. Não tiveram nenhuma gratidão pelo que Jesus fez. Você entende? Já passou por aqui centenas e centenas de pessoas. Mas quem são os gratos? São só vocês que estão aqui. Eu não conto, não fico contando, mas teve um irmão aqui que ele fez um livro e ele anotou. E na época que ele estava aqui, já fazem uns 7 anos que ele não está mais conosco, ele tinha feito uma conta, já tinha passado 4.000 pessoas por aqui. Você entende? Me encontram na rua, me elogiam. Tem uma coisa que a guia às vezes diz, por que eles fazem isso? Eles deixam os pastores deles e marcam horário comigo aqui para conversar, para pedir orientação, conselhos, oração. Mas eles não congregam aqui.
Você entende? Eles não confiam nos próprios líderes deles, mas eles ficam lá. Entenda, eles gostam também da pompa que tem lá. Eles buscam os títulos, eles buscam as oportunidades para estar em evidência, o status de que eu sou o líder da mocidade, eu sou a dirigente do círculo de oração. Recentemente conversei com uma dirigente do círculo de oração que me ama muito, que me quer muito bem. E conversando com ela sobre a vida em Cristo e viver a proposta de Cristo, ela disse: eu não sigo, irmão Deus. Eu disse: como assim? Ela disse: eu não vivo isso aí. Eu vivo errada. Eu digo: e por que não começa a fazer certo a partir de agora? Por que você não faz o certo agora? Ela disse: eu não consigo. Mas não é verdade. É o comprometimento com a obra do homem. É o comprometimento com o cargo que ocupa. Aí você entende por que Jesus disse que naquele dia chegarão alguns: no teu nome nós curamos, no teu nome nós profetizamos, é o que mais tem nesse círculo de oração. No teu nome nós expulsamos demônios, assim, né? Maus daimons. Jesus, no teu nome a gente fez maravilhas. E Jesus vai dizer: eu não te conheço. Que a palavra tem a conotação de não te reconheço, eu não reconheço nada que tu não fez para mim. Não era por aí, o caminho não era esse. Apartai-vos de mim, vós que praticais a iniquidade, a tortuosidade, o fingimento, a mentira. Porque tem gente que pensa que a iniquidade só está dentro do parâmetro, roubou, matou, adulterou. Não, irmão, fingimento, mentira, hipocrisia, né? Toda essa coisa que a pessoa não é o que é de verdade, tudo aquilo que oculta-me, entende? Que faz parte do ocultismo. Macumbeiro, magia negra, ocultismo. Não, ocultismo é também esse fingimento, essa hipocrisia do indivíduo que esconde tudo a respeito de si mesmo e que mascara-se, botando para os outros uma cara que não é. Entendeu? Precisamos mudar isso. O samaritano veio, prostrou-se e disse: obrigado, Senhor. Obrigado. Eu fui limpo, eu fui sarado. Veja só. Samaritano, como vimos, é o vigilante. Samaria, vigia, torre de vigia. Samaritano é o vigilante. Judeu é o louva-a-Deus. Veja, quem voltou para agradecer a Jesus não foi o que louva a Deus. É cheio de gente aí: eu louvo o Senhor, eu gosto de louvar o Senhor. E louva mesmo, e canta um monte de abacaxi que a gente tem que ouvir. Entendeu? Cada música que às vezes dá vontade de ser correndo. Louva a Deus, mas não é agradecido. Entendeu? Não tem gratidão, não vem de dentro. Certo? Não foi quem louva a Deus, isso qualquer um pode fazer da boca para fora. Louvar o Senhor qualquer um pode fazer da boca para fora. Os bêbados louvam. Os ladrões louvam. Os adúlteros louvam. Você entende? Está cheio de gente que louva. Quem agradeceu a Jesus foi aquele que estava vigilante. Poxa, eu atendi, eu vim, fiz o que ele mandou, tudo se realizou como eu desejava. Sabe de uma coisa? Vou voltar nele. Esse é um personagem que eu não posso abandonar. A cura me faz bem, a cura me trouxe paz, me trouxe tranquilidade, me trouxe saúde e eu estou bem.
E por isso mesmo eu devo voltar a esse ser, a essa pessoa, Jesus o Cristo. Eu preciso dele. Então Jesus disse a ele, enquanto ele se prostra e agradece, Jesus diz a ele: levanta-te e vai. Leia para mim. Não está ali? Perdeu o timing. Eu pulei. O relógio me força a pular, Diego. Versículo 19, Diego. Vamos lá. Peraí, eu vou repetir. Então Jesus disse a ele: levanta-te e vai. Opa, a tua fé. Vocês entenderam bem o que eu passei aqui hoje? Vocês compreenderam isso aqui de verdade? Como é na imatéria, será na matéria. A fé vem lá do Espírito, por isso ela aparece como fruto do Espírito. A fé como fidelidade aparece na lista do fruto do Espírito. Você entende que o Pai vem buscar o que produz fruto? Não é o que tem crença, é o que produz fidelidade na imatéria, nas profundezas do seu coração, e que projeta para a matéria a fidelidade que na imatéria o conduz diariamente. Entenda, vai, a tua fé te salvou. Ele já estava limpo da lepra. Jesus agora declara que ele está salvo. Vocês entendem outra coisa aqui? Os 9 foram limpos da lepra, mas não salvos. Os 9 religiosos radicais judeus, os 9 que se achavam como os radicais de hoje, que se acham melhores, mais santos, de mais oração, que se guardam mais, que são isso, que são aquilo. Eles não são agradecidos. Não são agradecidos ao Senhor, não têm gratidão. Agora ele está salvo. O homem salvo, ele não está limpo somente da lepra, pelo lado de fora do corpo. Ele está limpo também da sua consciência, ele está limpo também na sua alma, ele está limpo no seu coração. Você está salvo. A palavra de Cristo colocada em prática por ele para a purificação do corpo foi também poderosa para purificar ele por dentro. Em fidelidade, confiança e coragem, nasce uma nova criatura, limpa por dentro e por fora. Um homem de Deus que se torna agradecido em toda a sua maneira de viver. Eu preciso concluir. A vontade é falar a noite toda, assim, mas quanta coisa que eu tenho para dizer. Mas o tempo urge. Escuta uma coisa. Aprenda a usar no teu espírito as coisas espirituais que eu te sirvo. Aprenda a inundar o teu espírito com as palavras de Cristo. Oh, aleluia! Sê a palavra do amado Mestre a tua luz, a tua água e o teu pão. Viva por elas, medita sobre elas e as pratica diariamente. Então, só então, serás salvo, tu e a tua casa. Aleluia! Louvado seja o nome do Senhor. Glória a Deus, viva a palavra e serás salvo, tu e a tua casa. Que Deus te abençoe grandemente. Aprenda, se exercite, coloque em prática, medite, transforme a meditação em prática.
Deseje, deseje. Ei, tira todo o mal de dentro de ti. Abre a porta do teu coração e deixa ir embora tudo que é ruim. Tudo que é ruim, manda embora. Feche os seus olhos só um pouquinho. Toca bem baixinho, Charles. Feche os seus olhos só um pouquinho. Faça uma meditação aqui hoje à noite. Pense assim, coisas dentro de você que você quer jogar fora. Tem alguma amargurinha aí? Joga fora agora, aproveite, joga. Se você, mas como é que eu faço, mano? Show amargura, em nome de Jesus. Tem mágoa? Mágoa. Joga fora. Tem rancor? Joga fora, é hora de curar-se. É hora de curar-se. Na Bíblia, a lepra muitas vezes é comparada ao pecado. É símbolo do pecado. Tem coisas aí que você fez errado e que você não quer fazer mais. Jogue fora agora. Lance fora tudo que não presta. Você tem falado muito de algumas pessoas? Diz, puxa, eu preciso arrancar esse negócio de dentro de mim. Eu não quero mais falar dessa pessoa. Isso não resolve nada. Vou jogar fora. Tem murmuração? Jogue fora. Oh, meu Deus. Ai, irmão Deus, mas eu tenho alguma coisa aqui que é assim, ó, tem uma pessoa que me incomoda demais. Então abençoa. Mentalize bênção para ela. Se ela ficar bem abençoada, ela não vai te incomodar mais. Às vezes a gente inverte o processo, a gente quer assim, acabar com ela, que ela sumisse, desaparecesse. Não, mentalize bênção, abençoa. Jesus disse, abençoai, abençoai os que vos perseguem. Orai pelos que vos maldizem. Oh, meu Deus. Quanta cura. Quanta cura. Veja-se, imagine-se. Irmão Deus, mas isso não é pensamento positivo. Claro que é pensamento positivo, mas não é teoria de pensamento positivo. Isso aqui é Bíblia, é verdade. Mentalize o que você quer ser. Se veja diferente. É você que precisa fazer isso. Eu não posso fazer para você, é você. Se veja. Ai, irmão, eu sou muito nervoso. Se veja calminho aí. Calma. Se veja, oh Jesus, é assim que eu quero ser. Se enxergue e deseje, porque oração é desejo. Aleluia! O Pai cumpre o desejo do nosso coração. Oh, glória a Deus! Glória a Deus! Bendito é o nome do Senhor. Oh, aleluia! Se veja como Cristo. Como Cristo. Meu Deus, tem uma coisa difícil que lá em casa não dá certo. Comece vendo as coisas mudar. Veja, veja. Ah, é o meu filho, irmão Deus. Se ele chega em casa, é um incômodo. Começa a ver ele transformado. Vê ele transformado. Vê como ele seria se Jesus o libertasse agora. Como seria o teu filho? Como seria? Ah, ele seria um menino legal. Seria um filho maravilhoso. A gente teria o maior prazer de abraçá-lo, estar com ele, programar a vida com ele, irmão Adilson. Veja isso, veja. Vê ele saltando de alegria, abraçando você. Oh, Pai, Jesus tocou na minha vida. Veja isso, ele dando esse testemunho. E deseje de todo o seu coração. Porque eu digo para vocês nesta noite, em nome de Jesus, se vocês falarem,
aleluia, e não duvidar no vosso coração. Será feito como vocês estão dizendo para vocês mesmos. Aleluia! Louvado seja o nome do Senhor. Aleluia! Deus quer fazer, Deus quer mudar, Deus quer trabalhar por você, mas você precisa entrar na frequência de Deus. Aleluia! Você precisa olhar com o olhar do Senhor. O olhar da esperança, o olhar do amor que tudo crê, tudo sofre, tudo suporta, mas que vê a vitória chegar. Aleluia! Louvado seja o nome de Jesus. Receba em nome de Jesus essa mensagem e saia desta casa nesta noite confiante. Aleluia, que Deus fará a obra na vida sua e dos teus. Fale com Deus agora. Você que está em casa também nos ouvindo, faça o mesmo, faça o mesmo. Pai do céu, eu te dou graças por essa oportunidade. Te louvo pela tua palavra. Glorifico o teu santo nome por tudo que tu és e por todas as coisas que tu faz, Senhor. Querido Deus, eu te adoro com todo o meu coração. Creio em ti, confio em ti, e tu o sabes. Ó Senhor, nesta noite, meus irmãos e irmãs, e eu aqui junto com eles, estou crendo na tua palavra, confiando que como tu fizestes através de teu filho, aqueles leprosos, que creram na tua palavra e agiram conforme a tua palavra, foram sarados. E aquele homem de coração agradecido foi salvo. Eu louvo a ti, Senhor, e creio que tu podes fazer muito mais do que estamos imaginando. Oh, tu és Deus para todo sempre. Tu és o Senhor. Rogo por cada irmão que está aqui, também por aqueles que estão nos ouvindo em casa, Senhor. Eu rogo por cada um deles. Rogo que eles consigam se exercitar na fé e mentalizar a saúde, mentalizar a bênção para o seu lar, para a sua casa, para o seu casamento, para o seu trabalho, Senhor. Que eles possam carregar em si mesmo aquilo que eles desejam que a vida seja. Aleluia! E possam voltar te agradecendo e louvando o teu santo nome, por Jesus Cristo. Oro também, Senhor, pela Alvina, que está com depressão, tem pensamentos suicidas. Oh, glória a Deus! Tu podes arrancá-la do poço interno, dos traumas, das angústias, do desespero. Aleluia! Eu creio que tu, Senhor, podes dar um brado e despertá-la como despertastes o Lázaro, do profundo da cova em que se encontra na sua interioridade. Ouça ela a tua voz, Senhor. Pelo menos uma vez mais, grita com a tua filha e a desperta do sono, meu Senhor. A erga das profundezas das trevas em que se encontra interiormente e transporte-a para a luz maravilhosa do Filho do teu amor. Aleluia. Deus, ajuda esta vida em nome de Jesus. Querido Senhor, obrigado por esse encontro. Amém. Graças a Deus.